Como esse último foi de ficção, a gente vai agora nos azuis, pra gente mesclar um de desenvolvimento pessoal, etc. Aqui na caixinha ele não mistura muito bem, então... Enfim, vamos à sorte aqui na mesa. Nossa, eu peguei um pesado já de cara, já me arrependi. Mas, pro próximo mês, vamos estar lendo Nude. Se tu caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo ao Clube do Livro Assíncrono, um lugar onde a gente sorteia um livro, lê durante o mês e todo dia 1º eu venho aqui conversar contigo para que tu não tenha que marcar mais uma reunião na tua agenda. O livro que a gente leu em março foi Nude, do Richard Thaler e do Cass Sunstein, e a ideia dele principal é como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade. Ele foi escrito em 2007, mas eu li a versão revisada de 2019, ela foi revisada e ampliada. E o principal motivo que fez com que esse livro se tornasse o best-seller que ele é hoje é que ele é muito voltado para a parte de políticas privadas e públicas. E principalmente pelo conceito de paternalismo libertário, que é um conceito que foi adotado principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, então se tornaram de fato políticas públicas, e isso fez com que ele explodisse, e claro, também a capa tem o seu charme, o seu efeito uau. O livro físico tem em torno de 408 páginas e eu li ele em formato e-book, majoritariamente no meu iPad, porque para livros desse estilo eu prefiro conseguir marcar em colorido algumas frases que eu gosto, algo que eu achei que é uma referência para conteúdo, então eu faço meio que um color coding. As minhas expectativas é que ele fosse um livro um pouco mais pessoal, voltado para dicas e algo um pouco mais único, e isso acabou me travando um pouco na leitura. Eu levei em torno de 25 dias para ler ele, teve dia que eu nem abri e teve dia que eu simplesmente peguei e foram 100 páginas, apesar de que eu admito que eu dei uma forçada, porque eu queria muito gravar esse vídeo, eu queria muito fazer ele dentro da data esperada. Hoje é dia 22 de março, então consegui acabar antes, mas ainda assim eu tive que dar uma acelerada boa, porque apesar dele ser um livro muito simples de ler, a linguagem dele é muito tranquila, eu senti que ele é um livro que não me prendeu, eu me distraía muito enquanto eu tava lendo, então qualquer notificação do celular, qualquer barulhinho diferente, qualquer sensação mínima de estou com fome, eu parava de ler, eu ia fazer outra coisa, então por isso eu senti que eu tive uma dificuldade para avançar nessa leitura. Sendo reducionista, esse livro pega a psicologia por trás do comportamento humano e aplica principalmente em 2 setores. O primeiro é saúde. Vamos pensar de uma maneira mais geral, bem no sentido de pode ser saúde pessoal, saúde do meio ambiente, uma saúde, tudo que afeta o ser humano e a habilidade dele de estar vivo, a capacidade dele de estar vivo, vamos chamar assim. E a segunda é a economia. Para uma pessoa que trabalha no marketing, eu senti que muita coisa lá dentro eu já conhecia, eu já tinha ouvido falar. Principalmente no capítulo de vieses, onde a gente tem o efeito manada, a gente tem um viés de egoísmo, a gente tem um viés de familiaridade, tem tudo uma questão também de conceito de disponibilidade. Então, muito nele eu senti que era repetido. Talvez por isso não tenha me prendido tanto quanto se eu tivesse lido ele uns 3 anos atrás, talvez. Apesar desse livro ser bem voltado para essa questão mais pública ou de massa, vamos chamar assim, dá para trazer muito pro pessoal, que é a questão de fato de observar a psicologia do comportamento que a gente tem, que outras pessoas têm, para aplicar no nosso dia a dia da maneira mais fácil possível. Nude, traduzindo para o português, é um cutucão. A ideia que eles trazem para o livro é dar um empurrãozinho que não custe nada, mas que te ajude de fato a tomar melhores decisões. Então, exemplos que a gente tem: colocar as frutas no nível do olho e não comprar chocolates, ou deixar eles bem escondidos num difícil acesso. O que isso vai ajudar? A gente vai comer mais fruta, ter sempre a garrafa de água cheia perto da gente, automaticamente a gente toma mais água. 90% das pessoas já
fizeram seus impostos, já fizeram imposto de renda, a probabilidade da gente chegar, sentar e fazer o nosso imposto de renda é muito mais alta, porque a gente teve esse empurrãozinho, esse lembrete, vamos dizer assim. Os nudes, eles se ligam a dois principais conceitos. O primeiro é o de paternalismo libertário, que é o que fez com que o livro ficasse absurdamente famoso, e o segundo é a questão da arquitetura das escolhas. Imagina que você tem uma questão com 5 alternativas. Independentemente da maneira como elas foram organizadas, mesmo que no aleatório, elas vão ser afetadas, elas vão ser influenciadas, porque a maneira como algo é organizado faz com que tu tenha um viés, vamos chamar assim, para tomar uma decisão de acordo com a ordem com que foi aparecido para ti. O paternalismo libertário, de uma maneira simples de entender, é um conceito em que tu continua livre, mas os nudes e a arquitetura das escolhas vai ser montado de uma maneira a tu tomar a melhor decisão possível. Então vamos imaginar o cenário A e o cenário B. O cenário A, a gente tem um plano de saúde, um plano de aposentadoria. E aí a gente tem que preencher um formulário para participar. Conhecendo o status quo e a inércia, a gente não vai assinar esse formulário e aí no fim a gente não participa. No cenário B, a opção padrão já escolhida é que tu participa desse plano de aposentadoria. Só que, se tu quiser sair, porque tu pode, sem problema nenhum e de uma maneira bem fácil, preencher um formulário para sair. Então, aqui, a probabilidade da gente continuar nele é muito maior. E aí, lá no fim, quando a gente chegar de fato na aposentadoria, a gente vai ter um benefício para colher de uma escolha que foi super simples de se fazer. O final do livro traz uma discussão até um tanto quanto grande em relação a nudes e manipulação. Teve outros assuntos que me pegaram bastante, mas são pontos específicos que eu quero tratar a partir desse assunto de manipulação. Acontece que a gente é naturalmente egoísta. A gente sempre vai olhar as coisas pela perspectiva do nosso próprio nariz. Até porque tudo que a gente tem, que são 2 olhos, eles estão presos na nossa cara. Então não tem muito como a gente, nossa, sou uma pessoa extremamente altruísta, olho pelos outros a todo momento. Não, a gente naturalmente tem um viés de olhar pelo nosso horizonte. E isso é absolutamente normal. Os 2 pontos que eu achei interessante de trazer um ponto de vista para cá diferente foram tirados da seção de economia. A primeira delas é que existem pessoas que reclamam da questão de recolhimento de impostos. Reclamam em que sentido? A pessoa A ganha 10 mil e a pessoa B ganha 1.000. O 10%, se vamos considerar isso de imposto tirado delas, é diferente, porque 10% de 10 mil é uma coisa, 10% de 1.000 é outra completamente diferente. É matemática básica. E aí essa pessoa reclama que está custeando, que está bancando a vida dessa outra pessoa. Aqui, a gente tenta tirar um pouco a realidade, tá? Porque, sim, existe desvio de verba, sim, existem pessoas que de fato admitem em vídeo, em reportagens, que vivem do subsídio do governo, e isso é uma situação muito delicada que deveriam existir políticas públicas para resolver essa questão. Ponto. Não vou me abranger muito mais nisso. Mas essa pessoa que reclama dos impostos é a mesma pessoa que reclama quando ela chega num ambiente um pouco mais sociável, que tem várias pessoas de várias classes em questão de renda juntas, diz que as pessoas de mais baixa renda parecem ser ignorantes, que não têm informação, que não têm etiqueta, que não têm educação. A partir do momento em que a gente recolhe impostos das pessoas que têm mais, porque isso é natural, isso é matemática, a gente, teoricamente, botando na educação e na saúde, a gente conseguiria igualar um pouco mais. Porque essa pessoa teria mais condições de trabalhar, mais condições de estudar, mais condições de uma educação de fato decente para que ela possa ser competente no trabalho dela, o que faria com que essa ganhasse mais. Então, ao mesmo tempo que são 2 pesos e 2 medidas, são 2 lados da absoluta mesma moeda. A segunda é o ponto de vista relacionado a casamento.
Eu sou uma pessoa que tenho muita vontade de casar, de construir uma família e tudo mais, mas existe uma frase muito famosa e que eu dou risada toda vida que eu lembro dela, que é: eu te amo tanto, mas tanto que eu quero meter a igreja e o governo no meio. O que nesse livro ela fez absolutamente sentido, porque se a gente for parar pra de fato pensar, sabe aquelas séries em que tá em 1800, tá dando um exemplo, fazendo um chute, e a pessoa tira do vestido simplesmente um iPhone, e aí tu fica pensando, ai, que diacho? Basicamente é o conceito do casamento, porque ele ser vinculado ao Estado, o que de fato acontece quando ele surgiu, qual era o objetivo dele? Monogamia, fazer com que relações sexuais não fossem um crime, porque de acordo com a igreja também eram, e a questão de posse de um homem sobre uma mulher. Então, antigamente o casamento era isso, era passar a propriedade da filha para se tornar propriedade de esposa. Então, passa do pai para o marido e a mulher nunca era propriedade dela mesma. E aí, claro, não vou entrar aqui em questão do casamento hoje homoafetivo, que daí também tem a questão de a igreja, algumas aceitam, algumas não aceitam. Tem a questão do Estado, que é muito complicado, que daí já é quase uma união estável. Então, também não, como não é algo muito da minha realidade, não é algo que eu vou comentar muito, mas é um ponto de vista que é muito interessante, porque qual que é o sentido de se existir de fato um casamento e também a questão de união estável? Por que existem os dois, sendo que, teoricamente, o casamento hoje, ele é mais algo da instituição privada. Então, o que eu quero dizer com instituição privada? É uma celebração. Casamento é isso. É basicamente a parte feliz. Como mais nada é crime, inclusive o divórcio, não existe por que, de fato, ter o governo colocado nisso. Deveria ser só uma união social, que seria a união estável, que é o que a gente tem hoje no Brasil. É o que diz o livro, que eu achei muito interessante. Outra coisa que eu trouxe que eu achei muito legal e que eu queria compartilhar contigo são as minhas citações favoritas do livro. Elas foram: a ganância e a corrupção ajudaram a criar a crise, mas as simples fragilidades humanas tiveram um papel fundamental no processo. Quem mente trata as pessoas como um meio, não como um fim. Nunca conte o dinheiro ainda sentado na mesa de aposta. Você vai ter tempo para isso depois que a partida terminar. Infelizmente, porém, nada indica que a educação seja, por si só, uma solução adequada. E essa daqui encaixa muito com aquele ponto de vista que eu falei para vocês de economia, da pessoa reclamando do imposto e tudo mais, de fato o imposto ser direcionado para o lugar certo ou não. Enfim, se conecta muito com aquilo. A falta de um bom feedback, um nude pode ser bastante útil. E, de fato, faz muito sentido. Então, essas foram as minhas citações favoritas desse livro. A minha nota final para esse livro foi 4 estrelas, principalmente pela parte em que eu travei muito na leitura, eu me distraí, eu não me conectei tanto, senti que faltou um pouco a questão mais pessoal, apesar dela ser extremamente explícita e fácil também de se colocar. Então, resumindo, tudo que tu puder facilitar a tua vida para que você tome boas decisões, faça. Durma bem, beba água, tenha saúde. Se você precisar de um plano de saúde para isso, vá atrás. Coloca a água na tua garrafa para tu conseguir tomar mais água. Deixa a tua cama arrumada, coloca o teu pijama bonitinho para tu conseguir dormir melhor. Dormindo melhor, tu toma melhores decisões e por assim vai. Deixe sua comida pronta para você se alimentar melhor. Então, são vários exemplos de nudes que pode ser aplicado a uma questão nível mais pessoal. Além de saber o que tu achou do livro, eu queria muito saber o que tu mudaria na tua rotina depois de saber que existem esses facilitadores, vamos dizer assim. Eu sinto que boa parte eu já aplico isso. Eu tento sempre facilitar a vida pra Jéssica de amanhã, pra Jéssica de semana que vem, de mês que vem, do ano que vem.
Então, acredito que foi um livro mais para reforçar o que hoje eu já penso. E pra gente de fato terminar o vídeo, agora a gente vai pro sorteio do livro do próximo mês. Eu deixei aqui só os papeizinhos rosa, que a gente tá dividindo. Também tem os azuis, que são esses aqui. Os azuis são de desenvolvimento pessoal, para quem não lembra, ou algo mais clássico relacionado a esse mundo mais cult. E o rosa é ficção mesmo, galera. Então assim, eu vou jogar no chão, porque aqui não dá pra mexer, claramente. Eu vou pegar o primeiro, que é esse daqui. E o nosso livro de abril vai ser Canção das Chuvas Eternas. Eu admito pra vocês que eu tava torcendo pra sair o da noiva. A capa tá me olhando há tanto tempo que eu tava doida pra sair desse vídeo, mas esse daqui também é uma capa azul, o que super me atrai. E deixa eu contar pra vocês um pouquinho mais sobre esse livro. A edição física tem 368 páginas, eu vou deixar a capa aqui pra vocês pra terem uma noção do quanto ela é linda, e a descrição, de acordo com a Amazon, é: Larkira Bassett, a mais jovem das feiticeiras Monsai, possui um dom único. Sua voz pode matar monstros. Assim, quando o Duque de Lashlan é flagrado envenenando o reino dos ladrões e abusando de seus inquilinos, ela é enviada em uma missão secreta para detê-lo. Para se aproximar do Duque, Larkira finge ser sua potencial noiva, mas seus planos se complicam quando ela se apaixona por Lord Darius, o herdeiro legítimo do Duque, que tem os próprios motivos para querer livrar o reino do tirano. Juntos, Larkira e Darius embarcam em uma perigosa jornada para desmascarar o Duque e salvar o povo de Lashlan. Porém, em um mundo onde lordes e damas podem ser assassinados e ladrões, a confiança é bem preciosa, e quando a melodia da traição paira no ar, nem mesmo a voz de Larkira pode garantir a vitória. Fantasia é bom demais, adoro ficção nesse estilo, então acredito que esse livro eu vou ler bem rapidinho e eu tô muito animada pra começar. Então, vejo você na edição número 3 do Clube do Livro Síncrono em abril. Um beijo e até o próximo vídeo.